não ouse tocar no seu receptor. Ó, o pastor Valdir já está ali, juntamente com o pastor Ismael. Wagner, você não vai embora não, nós vamos pedir para ele abrir a boca aqui pra gente ver esse negócio aí. Vamos ver como que é, né? Diz que ele não tem língua, né? E Deus deu o dom da fala para ele, nós vamos ver aqui pessoalmente. Você tá preparado, Wagner? Opa, eu que tô. Você que está no YouTube, você vai ver comigo, tá bom? Não ouse tocar no seu receptor. Deus tem coisas para você ainda nesta tarde. Me parece, se não me falha a memória, pastor, se eu estiver errado, depois o pastor me corrija. Quando eu ouvi a primeira vez o testemunho do pastor, o pastor estava num culto com o Davi Miranda, né? E ele entrou lá na fila para contar o testemunho. Ele não tinha nem como que ele ia falar o testemunho, né? Foi mais ou menos assim mesmo, pastor? Isso. Não foi? Foi isso mesmo. Então foi esse testemunho que eu ouvi o senhor pela primeira vez. Estava ouvindo um radinho. Conta a bênção. Isso, conta a bênção, né? E ele chegou lá e quando ele falou que ele não tem a língua, mas deu, né? Deu impacto na multidão. A gente que estava ouvindo pelo rádio, a gente sentiu que o povo ficou atônito. Aí ficou lá, o irmão abriu a boca para todo mundo olhar. Foi isso mesmo, pastor, que aconteceu? Isso mesmo. Primeiramente, graça e paz para todos. Deus abençoe. Pastor Vaguinho. Dejair, é pela oportunidade de falar com todos vocês e testemunhar do grande milagre que eu vivo. Porque milagre você não explica, não tem uma explicação. Milagre você vive e eu vivo um milagre. É o que o pastor que acabou de falar com todos vocês. O milagre que eu vivo se tornou conhecido, vamos dizer, no nosso país, no Brasil, e também em outros países, quando eu testemunhei no programa A Voz da Libertação, que é da Igreja Pentecostal Deus e Amor, provocou impacto, porque é sobrenatural. Eu tenho falado com muitos profissionais da medicina, aonde eu tenho ido, testemunhado o milagre, e o depoimento deles, a fala deles, que é impossível. Há pouco tempo eu vivi uma experiência em uma consulta com um médico de plantão em um determinado hospital na cidade de São Paulo. Eu fui para uma consulta, porque eu estava sentindo alguns sintomas, e eu procurei o pronto-socorro, o profissional da medicina, e eu falei para ele tudo que eu estava sentindo, os sintomas, e ele pediu para mim abrir a boca e colocar a língua para fora. Meu Deus! Olha aí, eu acredito que todos nós já mostrou a língua para o médico. Sim. Para ele poder diagnosticar, né, os sintomas, o que está acontecendo. E ele falou para mim, o médico não me conhecia, o médico de plantão, ele falou, por favor, abra a sua boca e me mostra a língua, coloca a língua para fora. Eu fiquei pensando, e agora? Meu Deus. Agora? E ele aguardando, de repente eu falei, por favor, me mostra a língua. O que está acontecendo? Eu falei para ele, doutor, me desculpa, eu não tenho língua. Então não tem como mostrar, é impossível. Quando eu falei para ele que eu não tenho língua, a resposta dele de imediato foi essa: quem não tem língua não fala. Não fala. Não fala. Me impactou, porque ele não me conhecia, não sabia da minha fé que eu professo em Deus, da minha vida cristã. Ele apenas respondeu: quem não tem língua não fala, não conversa. E eu falei para ele, doutor, eu respeito a medicina. A prova, estou aqui, na presença de um profissional procurando a medicina. Mas eu vivo um milagre, porque eu atribuo a restituição da minha voz a um milagre de Deus. Ele falou, realmente, ele falou, é desconhecido. Para mim é desconhecido. E quando ele olhou dentro da minha boca, a linguagem dele, pastor, a expressão dele foi essa: fantástico. Meu Deus. Fantástico. Eu glorifico a Deus, porque os feitos do nosso Deus, porque Ele continua realizando milagres, falo no plural, na vida de todos aqueles que acreditam. Foi o Senhor que falou para um pai em uma ocasião, pensa num pai desacreditado: pai, tudo é possível para aquele que crê. Então a condição é crer.
Só vive milagres é quem crê, se mais seguirão aqueles que crê. E eu creio, a prova que eu creio no milagre, eu vivo um milagre, porque quando a equipe de profissionais da medicina deram o diagnóstico, falaram para minha família, para minha mãe, porque eu sou órfão de pai há muitos anos, se o seu filho sobreviver, ele nunca mais vai falar. Foi a linguagem da medicina. Sim. Nunca mais. Porque depois que a minha língua foi amputada, desencadeou a questão da fala, da saliva, a questão do alimento, comer o alimento sólido, da degustação, amargo, doce, salgado, enfim, desencadeou muitas coisas. E eu acreditei, porque a minha mãe falou para mim ali, Cristo vivo, nosso Deus é poderoso para mudar o quadro. Realmente mudou, pastor. Pastor, posso fazer algumas perguntas para o senhor? Por favor. Pastor, o que aconteceu, na verdade, que veio a... É a pergunta, né? Isso, que não quer calar. O que houve? Por que não tem língua? Que teve que amputar a língua, pastor. Então, por que eu não tenho língua? Não é de nascença. Sim. Não é uma deficiência física de nascimento. Eu tinha língua até a idade dos 22 anos. Eu perdi a minha língua consumindo drogas. Felizmente, eu vivi no mundo das drogas, dependente de drogas, 12 anos. Ainda era praticamente uma criança, com 11 anos. Sim. Eu envolvi com as drogas, me tornei dependente, e através do uso excessivo, a linguagem conhecia overdose. Overdose. Eu sofri uma overdose. O que é overdose? É uma dose excessiva. Então, através do uso excessivo, a minha língua atrofiou para dentro da minha garganta. É o chamado enrolou. Certo. Só que na verdade ela atrofia, porque é um órgão, né? Ela retrai para dentro. Certo. E quando retraiu, bloqueou a via respiratória. Certo. Então, tava eu com a via respiratória bloqueada, e você sabe, se uma pessoa não consegue respirar, falência pulmonar. Sim. Pulmão é algo vital, ninguém vive sem. Sim. Então provoca morte pulmonar, morte cerebral também, quando falta oxigenação no cérebro. Sim. Morte cerebral, morreu também cerebralmente, acabou, né? Sim. Pode doar os órgãos. Sim. Então, desencadeou tudo isso. E quando a minha língua atrofiou, tinha um outro amigo também, o Joana, estava em alguns amigos ali consumindo drogas, ele, para poder me salvar, ele puxou a minha língua. Meu Deus. Puxou, e você sabe o que é difícil a pessoa deter a língua de alguém com as mãos, que é um órgão salivoso, a convulsão Sim. também, né? Dos batimentos, da questão cardíaco respiratório. Enfim, eu estava morrendo. Quando ele puxou, ele, para poder segurar, mordeu. Nessa de morder, ele acabou arrancando, amputando mesmo, literalmente. Depois que ele arrancou, ele me socorreu, porque eu comecei a expelir muito sangue, e naquele momento eu não conseguia falar, enfim, desencadeou muitas coisas. Fui submetido a uma cirurgia, onde eles amputaram o resto e deu o diagnóstico. Se você sobreviver, nunca mais vai falar. O senhor tinha 22 anos. Na época, 22, né? Hoje, desculpa perguntar a idade do pastor. Hoje eu tô com 53. 53 anos. Então faz aí. Quem que é bom de matemática aí? Quantos anos? 30? 22. 22 para 53, daí o quê? 31? 31, Vaguinho? 31 tá ligado anos. aí, não? 31 anos. 31 anos. Vivendo esse milagre e testemunhando. Aí aconteceu isso com 22 anos, depois rapidamente já aconteceu o milagre ou passou-se um tempo? Não, aí um ano depois. Ah, o senhor ficou um ano sem falar. Depois que a minha língua foi amputada, devido ao que aconteceu, aí aconteceu a minha conversão, porque a minha mãe é uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, uma cristã, uma mulher de fé. Ela acabou me levando com ela para a igreja. Ah, entendi. E eu acabei tomando a decisão, aceitando o Senhor, né? Tudo aquele. Então o senhor ficou um ano sem falar. Um ano. Não era possível falar, comer o alimento sólido. Meu Deus. A questão também da saliva, né? Vivia salivando. Entendi. Salivando que fala que fica babando. É isso, babando direto, constante. Foi obrigatório usar babador. Que coisa, E vivia enxugando a saliva. Que coisa, pastor. Não, quer dar uma olhadinha, só para você olhar para os ouvintes. Olha aqui, ó. Vou olhar mesmo. Posso olhar mesmo, pastor? Deixa eu ver. Abre, pastor. Aquela foi amputada. Você consegue perto daquela câmera ali? Cadê a câmera ali? Aquela ali, aquela azulzinha ali, ó.
Será que dá pra focar lá pra cá? Dá. Chega um pouquinho perto lá. Não, chega o senhor lá fica perto, lá. pastor. Olha aí, ó. Olha lá, gente, ó. Olha. Abaixa mais um pouquinho, pastor. Isso. Olha lá, gente, ó. Não tem língua mesmo. Totalmente amputada. Meu Deus do céu. Sabia que, segundo... Ô, Vaguinho, você quer vir ver aqui de perto? Você tem coragem? Ah? Vem aqui ver de perto, Vaguinho. Olha lá, ó. Olha lá, pastor. Mostra aí. Vê se tem língua, Vaguinho. Não tem. Não tem mesmo, Vaguinho. É um testemunho verídico. Não sei se vai me ouvir, eu tava ali. Não, pode falar que tá todo mundo te ouvindo, tá tudo ao vivo aí. Eu tava até, conforme ele foi falando aqui, eu fui vendo vários vídeos aqui no YouTube, no Instagram. O pastor, ele é bem conhecido assim, nacionalmente, né, daquilo que... Milagre verdadeiro, né, laudos médicos e tudo mais, testemunhando aí, tudo comprovado. Tudo para a glória de Deus. Então, isso aqui, nós estamos diante de um milagre.